Oi, tudo bem? Meu nome é Cauane e eu vim falar um pouco sobre o que é cultura. O sentido de cultura é muito amplo. A cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo artístico, como, por exemplo, um grupo literário ou musical, entre outros. Isso faz com que o ser humano seja um ser cultural, pois o ser humano é lógico e está sempre em busca de conhecimentos e sempre adquirindo novos conhecimentos. Então, isso faz com que o ser humano seja o único capaz de produzir cultura, porque o ser humano é um ser racional. Isso faz com que esteja sempre, a todo momento, produzindo cultura. Bom, hoje eu vou falar sobre a história e a origem do jazz. Quando a gente fala sobre a história, a origem do jazz, a gente se depara com um panorama muito grande e muito extenso, né? E incerto também. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que ele tem origens africanas e também latinas. É por isso que a gente fala que o panorama é incerto. Mas na verdade, quando os negros trazidos da África a caminho dos Estados Unidos, eles passavam com os navios negreiros pela América Latina. Então eles iam pegando essas influências culturais de outros países e outras culturas. E quando eles chegaram nos Estados Unidos, foram levados direto para as lavouras. E nessas lavouras eles não tinham possibilidade de comunicação. Por quê? Porque os seus chefes, os seus patrões, eles acreditavam que se eles se comunicassem na sua língua nativa, se tocassem instrumentos trazidos da África, eles podiam formar uma espécie de rebelião, que na verdade não iria acontecer. Mas então eles acharam uma forma, na música e na dança, de se comunicar. E foi daí que surgiu o jazz. Nas lavouras, um ia puxando um verso, o outro completava, o outro dançava e cantava. E é por isso que o jazz é um estilo tão do improviso, por assim dizer. Eles não tinham uma letra proposta, eles soltavam o que eles estavam sentindo no coração. E é por isso que o jazz foi uma forma de liberdade para aqueles escravos naquela época. E após algum tempo, eles começaram a cantar não só nas lavouras, mas também nas suas casas, nos casarões. E seus patrões acharam interessante aquela música e acabaram levando para a igreja. Então, os escravos cantavam para plateias brancas. E os pastores, as pessoas que começaram a assistir, acharam interessante, muito bonito aquele ritmo musical e ritmo de dança também. E se apropriaram para eles daquele ritmo, já que na época os negros não tinham nenhum tipo de influência na sociedade. Por isso eles não podiam cantar para fora, ser grandes cantores. Mas depois de um tempo, e é por isso inclusive que nós não podemos nos basear, quando a gente fala de história do jazz, em livros que falam de datas e pessoas, porque essas datas e essas pessoas as pessoas são brancas, e essas datas não diz respeito às reais datas da criação do jazz, porque nós sabemos que antes desses grupos de pessoas brancas cantando e dançando o ritmo que hoje é intitulado jazz, havia pessoas negras, mulheres negras, homens negros cantando e dançando esse estilo musical tão próprio deles, que eles criaram para ser tão sentimental e não devia ter sido apropriado. É por isso que quando a gente fala de história de jazz é tão complicado a gente saber qual ponto pegar. O jazz tem certas características muito marcantes, como a grande explosão de energia que irradia dos seus quadris. O jazz tem um ritmo que dá uma certa qualidade de movimento. O jazz tem características próprias, como o uso de posições a baixo níveis, trabalho natural dos pés paralelos e também contrações. O jazz ele pode ser tanto improvisado como ensaiado, mas normalmente ele é mais improvisado do que ensaiado. E mesmo o jazz tendo características próprias, ele não exclui algumas técnicas do balé, como posições de pés e de mãos. O jazz ele pode ser dançado tanto de maneira individual como em grupo. Foi através do estilo de música jazz que surgiu a dança jazz, e ele também tem suas características, que também seria o seu improviso, ritmos marcados e uma mudança de tom. Meu nome é Yasmin da Silva Ribeiro e eu vou apresentar sobre a indústria cultural do jazz. O que é a indústria cultural? A indústria cultural são todos os que usam da cultura para fabricar produtos, como por exemplo os empresários.
Eles se apropriam da cultura, que está fazendo sucesso no momento, e modificam ela com base nos padrões da sociedade, que são aceitos na sociedade. Quando o jazz começou a fazer muito sucesso e ficou muito recorrente nas telas, em todos os outros meios de comunicação, ele acabou ficando banalizado. O que significa ficar banalizado? Ele ficou muito recorrente, muito repetitivo, o que desencadeou sua massificação. Ficou algo muito massivo, repetitivo, de modo que todo mundo já conhecia o jazz. O jazz ele fez muito sucesso nas telas, nas rádios e todos os outros meios de comunicação da época. E de hoje em dia, atualmente também. Começou com grupos de dança que tanto participaram, tinham muito influência na Hollywood e nos teatros lá de Nova York, nos Estados Unidos. Se eu fosse um ser humano, iria pra Nova Orleans e com meu trompete eu daria um show, seria um dos galãs. Conhecem Louis Armstrong, Mr. Sidney Bechet, todos eles vão aplaudir quando escutarem o que eu sei fazer. Ouçam! Se eu fosse um ser humano, iria pra Nova Orleans e com meu trompete eu daria um show, seria um dos galãs. Conhecem Louis Armstrong, Mr. Sidney Bechet, todos eles vão aplaudir quando escutarem o que eu sei fazer. Ouçam!